Fica muito perto. Es bueno porque quando não podemos vir, aí a gente pode assistir. Ficamos juntos, né? Semana passada não deu pra mim vir e eu assisti. Tá. Esqueci de me dar tchau, né? Às vezes eu esqueço de dar tchau. Tô brincando, tá? Tô exagerando. Todo mundo quer ouvir um tchau. Mas Deus vai abençoando que tem os irmãos em todos os lugares, né? Que estão junto com a gente assim e mandam recado e a gente se comunica via Facebook, né? E às vezes e-mails, mas hoje em dia está sendo mais Facebook mesmo, né? A gente tem a nossa comunidade para manter os estudos, né? Para a gente manter as falas, algumas coisas que todo mundo quer perguntar, e é uma ferramenta assim bem boa. Aí depois o André fez a instalação desse equipamento e parte assim que a gente pode transmitir, e já ajudou muito, porque muita gente de fora também do Brasil acaba acessando, né? Sim. A gente tem sido... E qual é o meio de Skype? É o site da Eclesia. Ah, é pelo próprio site. Próprio site. Aí tu vai naquela parte onde está escrito Coinonias ao vivo. Na hora assim, da transmissão ao vivo, dá para assistir lá. Aí você entra lá, tem uma janelinha que começa a transmissão ali. E aí depois disso eu pego isso tudo que foi isso tudo é gravado também. Aí eu pego esse filme e passo pro Facebook. Aí eu ponho lá, mas aí já é depois. Né? Ao vivo a gente tem a chance de acessar ali no site, né? A turma participa, a gente junto assim na mesma palavra e na comunhão, né, da fé. Tem sido. Pode falar para ele. Alguns às vezes estão trabalhando ou estão em algum lugar, tem uma chance de dar uma olhadinha lá. E, enfim, vamos conseguindo ampliar esse... E tem todos os estudos, né? Tá tudo lá. A gente procura deixar por ali para que a turma possa ter acesso de novo, né? Vai que quer pensar alguma coisa que está sendo falado aí, dá uma olhada de novo. Os estudos que eu escrevo ali também pode ajudar bastante. Então dá para usar essa ferramenta de uma forma boa, né? Olha, esse é o Felipe, nosso filho mais novo. Ele é o amigo dele, o Emanuel. Também está aqui, estão aqui pensando na palavra do Senhor. Nossa, eu te enviei um negócio lá. Eu compartilhei um negócio lá. É uma chuva. Não, eu sei que você vai dizer isso, né? Mas lá na Rússia também, eles fazendo esporte Radicais? É de deixar assim, o pessoal parece que de alcunha. Sim, vem aqui. Viu, filho? Aí eu compartilhei, dê uma olhadinha no Facebook. Te juro, velho, tá legal. Um milho do sol, e tinha umas coisas assim, pedaços de Deus. Ele foi do solo até lá em cima, sem, só pelo esforço dos braços. Deixa eu ver se tá bom essa câmera aqui. Acho que tem que chegar um pouquinho mais para lá. Deixa eu ver aqui. Aí eu compartilhei pra ti, sem você. Vocês, né? Vocês. Não esqueça. Pra você
você é duplo. Felipe. Acho que tá bom. Tá, ele quase que eu acho que ele viria hoje, só que tinha 2 amigos nossos lá que iam passar às 4, ainda não passaram, e ele tá lá nos 3. Gabriel, pode entrar, Gabriel. Vem, Gabi! Pode entrar, meu amigo. Venha. Olá. Irmã Luciana. Olá. Olá. Esses são os irmãos, Modesta, sua esposa, a filha e a amiga e todo mundo em Cristo. Gabriel. O irmão Sandro, que é o marido da irmã Luciana. Ali está Manuela. Né, Manuela? Oi? Oi? Oi, moção. Gabriel, tá bom? Tá firme? Tranquilo? É. Então, né, irmãos? Estamos aqui, continuando e orando assim, para que quando nós vamos nos envolvendo com a palavra, né, como a gente tem feito, procurado fazer, ou a palavra de Deus vai nos envolvendo, a gente, como temos falado também, nós não temos um livro para ler, né? Não é um livro para a gente ler. A relação é uma relação, né? Não é uma leitura, não é uma coisa acadêmica, a questão Deus, né? Deus, ou a gente tem a relação com Ele, ou a gente fica só sabendo mais algumas coisas, e não é esse interesse nenhum de Deus, né? Então isso é um ponto importantíssimo, que a gente é alvo de um cuidado tão grande de Deus em querer nos falar, né? Querer tocar em nós. E realmente a palavra de Deus toca, e ela causa um impacto tão grande em nós, que nós ou a aceitamos ou a rejeitamos, não tem meio termo, né? Não tem como ter meio termo. A palavra de Deus ou se aceita ou se rejeita. Ela causa um impacto, ou causa aquela mudança total da pessoa pela ação do próprio Deus nessa palavra, ou a pessoa continua do jeito que está, morta, né? Ou tem vida ou tem morte. Então é um chamado, né? E esse primeiro impacto de vida, assim, ou de morte, né? A gente aprende isso já, que a palavra ela vai gerar em nós essa relação, essa fé, né? Que nos faz acessar essa relação acontecer, né? Nós estamos atravessando o véu que foi rasgado, chegando até o trono da graça, até a presença do Senhor, né? Essa coisa toda é impossível qualquer pessoa imaginar. Então não dá para a mente humana conceber essas coisas, né? Não dá, isso não é possível. Então, assim, depois disso percebido, a gente vai continuar percebendo que a palavra dele vai continuando a nos formar, né? A palavra de Deus continua a formar a nossa vida. E assim, quando você vai se expondo à palavra, a gente vai também percebendo as formas que os discípulos viviam. A gente percebe tanto a própria palavra, né, quanto a gente também pode perceber hoje, com uma ótica mais ampliada, né, a gente pode começar a descobrir jeitos que eles viviam. A forma como é a comunhão dos santos, né,
como diz a palavra do Senhor. Dá para ver isso, sempre deu. Mas o problema é que, assim, acesso à palavra era muito pouco, né? Depois ela ficou quase sempre restrita a um tipo de clericalismo. Só determinadas pessoas que podiam oferecer a interpretação da palavra, né? Mas nós vemos pela palavra que o Espírito de Deus é que fala ao nosso coração sobre as realidades de Deus e torna claro para nós o que Jesus falou, né? Jesus disse isso: olha, eu vou para o lugar de onde eu vim, mas vocês não vão ficar só. Não vão, vocês vão ter a presença do Espírito Santo e Ele vai conduzir vocês, dirigir vocês, para mim mesmo, né? Irmã Sinésia, oi, irmão Modesto, a esposa dele, a filha e amiga, todos irmãos em Cristo. Irmã Sinésia. E assim acontece um ato de salvação, de redenção, né? Um agir de Deus sobre a história do ser humano, sobre a nossa história. E aí Ele vai nos formando. É um formar de vida, de viver, né? Então você vai vendo o modo como eles vão vivendo. Dá para perceber a maneira como eles vão se conduzindo. Então a gente começa a ter um estudo, por exemplo, sobre ética cristã, a partir da palavra, dentro da Bíblia, né? A forma como se conduz, a moral bíblica, a ética da palavra, a sociologia da palavra. Isso são nomes modernos, mas que tentam retratar, melhorar para a gente a condição de percepção, né? De como é o caminho, o que a palavra faz acontecer na vida das pessoas, do ser humano. Oi, irmão. Irmão Dan, irmã Daphne, esses são irmãos também, irmão Modesto, esposa, filha e amiga, e também irmãos. Né? Eu vou ficar falando muitas vezes isso, mas... irmãos queridos, é tão cuidadoso o ato de alcance de Deus, né? Que Ele vai, como um pai, Ele gera filhos, né? E ao gerar filhos, Ele gera também nesses filhos educação, né? Condição de existir, forma de existir, né? Então a gente precisa estar sempre perguntando ao Senhor, como falamos outro dia lá na casa do irmão Modesto, assim, se a gente está diante da Escritura de Deus, a gente precisa ter amor à palavra de Deus, né? Precisa ter, segunda coisa importantíssima, é aquela flexibilidade para que ela mude a gente naquilo que precisa ser mudado, né? E ela vai fazer igual o oleiro, né? Aquele homem na casa do oleiro. Deus deixou ele o dia inteiro lá vendo aquilo, para poder ele ter a noção de que a nação de Israel, por ser nação, não tinha nenhuma vantagem a não ser que eles fossem moldados pela mão do Senhor, conduzidos a ser conforme o Senhor estava falando na sua palavra. Isso foi uma luta, irmãos. Foi uma luta, porque o pessoal nascia dentro da nação de Israel e eles foram achando com o tempo que aquilo ali já era o top, né? Era o máximo, não tinha mais nada, mais ninguém melhor que eles, porque eles eram descendentes de Abraão, né? E Jesus encontrou isso quando ele chegou, e foi uma luta, porque o pessoal achava que já era suficiente. E Jesus teve que falar palavras duras para ver se eles percebiam, né? Ali naquele momento deles, que Jesus até disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam me reconhecer na hora. Porque Abraão me reconheceu, eu falei com ele, eu o chamei, e ele me ouviu, e ele me obedeceu.
E ele teve fé. Mas vocês não. Eu estou aqui diante de vocês e vocês estão amando mais a língua de vocês. Estão amando mais a cultura de vocês, a nação de vocês, as tradições de vocês. E por conta disso vocês invalidam toda a palavra de Deus, mesmo usando a palavra de Deus. Então é um negócio assim que é complicado. Então a palavra de Deus quer nos alcançar em dimensões bem profundas, nas profundidades que só Deus pode, e nosso coração é chamado a nos permitir esse ato de Deus dentro de nós, como cristãos, como gente alcançada, né, salvos pelo Senhor. Então, a gente está assim, continuando. E quando nós vemos aqueles chamados do Senhor, lá no começo, quando Jesus começa a chamá-los, ele vai levando esses que foram chamados, né, a andar conforme ele está orientando. E isso gera um tipo de forma. E a forma é assim, que eles começam a perceber que eles sendo chamados, eles são chamados por Cristo. E isso é todo o tempo, todo dia. Não tem domingo, não tem segunda, não tem terça, ou tem todos os dias. E que eles começam a perceber que a questão com Deus é uma relação constante, né, vital. Né, irmãos? Então, isso tudo não é reduzido, não pode ser reduzido a um lugar geográfico. Embora eles fizessem da vida deles dentro da geografia do mundo. Eles andavam, viviam, né, construíam seus relacionamentos, e o relacionamento entre eles era assim, como um grupo, uma família chamada. Era assim, né? Algumas casas são identificadas na Escritura, né, quando você começa a tentar achar a forma como eles andavam, a sociologia do Novo Testamento, você começa a encontrar a forma como eles se reuniam. E a forma era assim, nas casas de algumas famílias. E eles se encontravam, e a ênfase era muito semelhante ao povo de Israel quando se encontravam para ouvir a palavra do Senhor. Vários textos em Deuteronômio, e antes a gente observa Deus chamando o povo para ouvir a sua palavra. E eles, diz o texto, que ficavam de manhã até a noite, ouvindo o Moisés ler a palavra. E eles ficavam lá. Crianças, jovens, adultos, eram chamados a ouvir o que o Senhor estava dizendo, e eles ficavam lá, né? Aí quando Moisés acabou de falar toda a palavra, aí Deus chamou o povo a ouvir de novo. Por isso tem o Deuteronômio, né? Deuteronômio é ouvir todas as palavras novamente, né? Todas as leis do Senhor precisam ser ouvidas novamente. E assim a gente vai seguindo, né, amados? E estamos aqui nessa continuação aí, né? A condição do ser humano na caminhada da vida, assim, ela é uma condição complicada, né? Nós sabemos que pela palavra de Deus a gente tem uma condição complicada. Em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor, então, Deus está procurando dar assim, um diagnóstico, uma diretriz para a gente, né, como humanidade, que sem a palavra a gente não ia saber. Não tinha como o ser humano saber. Se alguém precisar de uma Bíblia aí, tem aqui. Né? Então, amados, vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer aqui em Romanos 5, 12. A condição da humanidade é descrita aqui dessa forma, olha só. O ser humano, por um só, através de um, contaminou a todos. Um
fez com que a contaminação alcançasse todos. Por um só. Romanos 5:12. Né? E diz o texto assim, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amados, olá, irmã Catiane, e o Samuel. Samuel, o irmão Daniel. Oi? Aqui estão os irmãos que, graças a Deus, puderam estar aqui hoje. A gente tem lutado juntos durante a semana, né? Tem sido uma bênção caminhar juntos. Irmão, pode pegar ali. O irmão Modesto abriu a sua casa e vários irmãos têm ido lá. Né? Então, como também tem acontecido com a casa dos irmãos, e tem sido uma bênção a gente poder caminhar juntos. E esse texto de Romanos 5:12, amados, ele é de grande bênção, de grande orientação, né? E eu estava observando hoje um médico, que ele teve um trabalho bastante grande. Ele é neurocientista, né? E ele fez um trabalho que está publicado aí, está na internet. E o trabalho dele é professor, ele é doutor neurocientista, chama James Fallon. E ele estava dizendo que ele começou a fazer, ele faz estudos sobre Alzheimer, ele faz estudos sobre problemas cerebrais. E então, um dos estudos dele, ele estava estudando cérebros de pessoas para estudar o Alzheimer, até bandidos, né, pessoas que tinham cometido crimes terríveis. E ele começou a estudar. Há uma suspeita aí na história da humanidade hoje em dia, e uma tendência até, irmãos, de comportamentos serem transformados em patologias. Sabe lá o que é isso? Transformar comportamentos em patologias. Um negócio assim, alguma coisa a ver com doença. O crime não é mais crime, é uma doença. Então, aí, se você transferir para as pessoas competentes para lidar com aquele tipo de problema, que já não é mais crime, já é doença, você vai curar essa pessoa. Né? Então, isso é uma das coisas mais hediondas que a gente está diante disso. Mais hediondas que tem. Né? Ele vai tirar a responsabilidade da pessoa. Mas esse Dr. James Fallon, ele estava fazendo uma pesquisa e fazendo várias comparações de cérebros. E ele então, de repente, se deparou com um cérebro que para ele, na pesquisa dele, era tipicamente de um dos mais terríveis bandidos da história da humanidade, criminosos da história da humanidade. Tinha todas as características dentro do cérebro de um daqueles criminosos mais terríveis. Isso não é novo. Já existe no direito também, houve, né, algum tempo atrás, uma teoria dessa, de teoria facial do criminoso. Então, isso é uma coisa complicada e totalmente equivocada. Né? Mas esse Dr. James Fallon, ele foi estudando aquilo, e então, quando ele foi descobrir de quem era aquele cérebro, era dele. Né? Estava no meio de todas as pesquisas, ele pôs lá o dele também, era o dele. Né? Então, uma das declarações que ele dá, ele não escondeu aquilo, ele levou para a junta médica, ele levou para todo mundo ver, e ele, olha gente, eu sou um dos mais terríveis criminosos que tem, né? E está aqui o meu cérebro, está aqui as características, e ele chegou à conclusão de que ele poderia estar equivocado na teoria. Essa teoria poderia estar equivocada de criminosos a partir de um perfil cerebral. Né?
Então é evidente que é um equívoco mesmo, né? A tentativa de descobrir os males humanos, as desgraças, a raiz das desgraças humanas, à luz das tomografias, à luz dos microscópios, à luz de exames patológicos, isso tudo é um equívoco terrível, né? Só vai resultar em mais e mais injustiças. Não é assim. Então, o ser humano também, ele tem uma limitação muito grande. Ele não consegue diagnosticar na altura que precisa a condição humana. Não consegue, irmãos. Ele vai até uma altura e vai dizer, é isso. E daqui a pouco ele se descobre equivocado. Se não fosse esse fenômeno tão estranho que caiu para cima dele. E depois eles fizeram um monte de estudos com ele, né, dizendo assim, quais seriam as tendências do Dr. James. Aí ele falou assim, olha, eu sou uma pessoa que às vezes eu fico irritado. Irmãos, quantos de nós às vezes ficam irritados? Todos nós ficamos às vezes irritados, irmãos, né? Aí ele disse, algumas vezes eu tenho umas tendências de pular em cima de alguém. Né, irmão? São coisas que são impulsos humanos das situações que podem acontecer. Diversos, todo mundo tem essas coisas. O que ele relatou ali são situações que todos estão sujeitos, né? Alguns mais sensíveis, outros menos sensíveis, mas a condição do ser humano como raiz de seu... Oi, irmã, tudo bem? Irmã Rosana, vários irmãos aí, graças a Deus. Irmã Rosana. Oi, irmã. Tudo bem? Pois é. Então, amados, essas condições de exame do ser humano, a partir de conclusões em exames laboratoriais, né, para a gente concluir o porquê da maldade humana, o porquê da desgraça, dos assassinatos, das situações mais absurdas que a gente está diante o tempo todo, né, vale a pena dar uma olhada no trabalho do Dr. neurocientista James Fallon. Coloquei hoje ali para todo mundo perceber o equívoco que ele mesmo assumiu em achar que a patologia, o crime é patológico, que a desgraça é patológica. Não tem como descobrir isso, ele mesmo afirma, e é interessante. De fato, Romanos 5,12 nos alcança um diagnóstico, irmãos. Deus trabalha com a humanidade num diagnóstico de fato. Mas o ser humano não vai alcançar isso. Se não for a palavra de Deus dar ao ser humano aquilo que de fato ele está vivendo, aquilo que de fato tem nele, ele não vai saber. Pode fazer exame em tudo que é laboratório, pode pesquisar de tudo que é jeito e pode tentar de todo tipo de terapia, que ele não vai conseguir atinar com a caminhada adequada com o ser humano se não for Deus agindo nessa vida. Não dá. Não tem como, né? Então, o caso humano é um caso ligado ao seu Criador. E Romanos 5,12 afirma, né, e tenho tentado por muitas vezes, assim no diálogo interdisciplinar, nas várias disciplinas por aí, tentado chamar a atenção dos pesquisadores da humanidade para que eles aceitem um diálogo com a postura teológica a partir da palavra de Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eles não querem dialogar. As pessoas, quando você afirma, nem mesmo lá em São Paulo, num trabalho dentro da PUC de São Paulo, afirmando essa necessidade, o pessoal compreende a importância de se ouvir a palavra de Deus como aquela que dirige a palavra de Deus a nós, né? Então, a palavra de Deus vai chegar ao homem para procurar dar ao ser humano, irmãos, a visão que ele precisa ter, exata da vida, para dirigir a nossa visão para a maneira correta, a ótica correta de ver a existência, o universo, ver a nós, ver as relações como elas devem ser,
como nós podemos construir a vida a partir somente corretamente, a partir da ótica de Deus, da palavra dele. Então, para corrigir a nossa ótica, irmãos queridos, como é que nós vamos construir a vida de um pequeno desse tamanho? Se a gente não tiver em nós, né, a visão... Lá vem o Pedro. Oi, Pedro! Tá bom, Pedro? A irmã Patrícia, os irmãos. Então é preciso ter assim, irmãos, uma sensibilidade, nós cristãos, uma sensibilidade, né? Para que a gente perceba. Olha, vem a Esther. Oi, Esther. Ô, irmão. Olha, pode sentar por aqui. Então, né, queridos, a sensibilidade em nós, no meio de todo tipo de ruídos na vida, né? Na comunicação, a gente aprende nas aulas de comunicação que se a gente de fato está entendendo o que está sendo comunicado. Porque no meio da comunicação podem haver ruídos na mensagem de diversos tipos, né? Então, é preciso que haja em nós uma sensibilidade. Quando o Senhor atinge a humanidade com a sua palavra, diagnosticando o problema humano, de fato, o seu povo está diante daquela verdade de Deus que vai reorientar, vai organizar a nossa caminhada na existência, né? Então, aqui em Romanos 5,12 nós vimos isso, né? O começo, o problema, o diagnóstico. E essa visão, né, em que vai confrontar com toda a pesquisa que está sendo feita, que não para, né? O pessoal tenta buscar uma raiz. Onde que está a raiz de toda a desordem humana, né? De toda a falta de continuidade? Onde que está isso? Então, se nós não estivermos com a nossa visão acertada, e é claro, né, irmãos, essa palavra, ela não é para qualquer um. Nós vimos a semana passada que Jesus disse lá em Marcos que a palavra dele não pode ser entendida por todas as pessoas. Não pode. Mas para nós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus e das situações. Então a nós é dado. Então nós recebemos essa informação e nós vamos saber lidar com isso a nível da nossa construção de vida. E aí então você vai entender a condição humana. Claro, você vai procurar passar essa condição até mesmo como uma mensagem de Deus, que vem para o teu coração, que foi alcançado. Nós vamos procurar orientar nossos filhos desde cedo, a que logo eles se encontrem com aquele que não somente patologicamente cura uma pessoa, ou dirige de uma forma mais inteligente a mente da pessoa para construir qualquer coisa, mas é aquele que faz uma nova pessoa. Ele faz uma nova pessoa. Deus está chamando o ser humano para ser feito de novo. Porque não é possível o ser humano ser ser humano de fato se ele não for feito de novo. Né? Então, e esse fazer a gente de novo, só é possível quem fazer? Só Deus. Né, irmão? Só o poder de Deus que faz uma pessoa novamente. É só Ele que gera a gente de novo. Ele não colocou a gente numa religião. Ele não colocou a gente diante de uma palavra para a gente decorar. Né? Ele não procurou fazer em nós exames clínicos para detectar onde que está o problema. Ele está dizendo que o problema humano é a morte que se estabeleceu dentro do ser humano por causa de uma contaminação que veio por um homem. E esse é o diagnóstico de Deus, né, em Romanos. Muita gente diz assim que o ser humano ele é mau porque ele cresce numa família ruim. Ou ele cresce numa sociedade ruim. O meio que ele vive vai fazer com que ele seja ruim.
Então são várias teorias sociais, vários teóricos sociais que trabalham, a teoria pega. Né? Da mesma forma que o Dr. James percebeu que ele estava equivocado, né? E que o direito, alguns anos atrás, também percebeu que a fisionomia de uma pessoa não fazia o bandido, e que teve que aposentar essa ideia. A questão da humanidade, o seu problema real, é de profundidade tal que ele mesmo não pode detectar. E nós somos mensageiros dessa situação, dessa situação humana, dessa condição do ser humano. Nós temos que saber dialogar com o ser humano a nível de apresentar ao ser humano a sua condição a partir da ótica de Deus, da ótica do Criador. É claro que nós sabemos, as dificuldades já são sintomáticas, né, irmãos? Já vem os sintomas. Quando a gente começa a expor a palavra de Deus, se a gente conseguir expor a palavra de Deus com a nossa vida, primeiramente, né, com a nossa vida, ela sendo a exposição. A palavra de Deus afirma que nós somos apocalipses vivos, apocalipses de Deus. Isto é, Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Então, nós somos pessoas que revelam Cristo. Apocalipses vivos. E se Cristo for revelado em nós, é possível que quem conheça alguma coisa sobre aquele homem que foi morto na cruz, poderá até chamar a gente de cristão. Como aconteceu em Antioquia. Lembra de Antioquia? Em que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles estavam vivendo conforme a palavra de Cristo, que morreu na cruz. E aí então ficou impactada a cidade de Antioquia por causa disso, né, irmãos? Em Romanos 5 também, irmãos queridos, a gente tem aqui, olha, 17... Romanos 5,17, para a gente ter um entendimento mais profundo ainda disso aí, que aconteceu com o ser humano. Olha lá. Romanos 5,17 diz assim, olha, se pela ofensa de um, foi por causa de um. Deus está explicando a nós que pela ofensa de um, né, uma pessoa, todo mundo sabe hoje o perigo que é ter uma contaminação grave, ter algo grave em si que pode passar para todos. Pode acontecer isso, pode ou não pode? Né? Se alguém tem um resfriado, todo mundo pode pegar aquele resfriado. Então a pessoa tenta ficar isolada. Nem sempre fica isolado, aí todo mundo pega. Nas escolas acontece muito isso, né? Um está resfriado, todo mundo pega. Então é um negócio assim complicado. Pecado ou a morte diante de Deus, ela foi uma contaminação terrível dentro de um. E por esse todo mundo pegou, né? Então Deus está dizendo que o problema humano, ele começou por causa de né? Por causa de a morte fez parte da experiência humana por causa de e a morte faz parte por causa de né? Então ele diz, no entanto, aqui, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha, irmãos, reinarão em vida. Então Deus está chamando a gente para participar do reino dele. Do reino dele, daquilo que ele está fazendo. Deus está chamando a gente para participar daquilo que é o reino dele. Nós vamos reinar, não lá depois, em algum lugar, mas agora. Reinarão em vida com Cristo. Só que esse reinado de Cristo, ainda ele trabalha dentro de um ambiente, por enquanto, contraditório, que sofre uma pressão intensa antes da vinda do Senhor, porque não há ainda não foi subjugado totalmente esse mundo. Um dia será. Mas nós já somos chamados a reinar com Cristo.
Então nós não fomos alcançados por Cristo para ficar como? Né? Qual é o propósito de Deus? Qual é o significado da nossa vida? Oh Deus, me ajuda a entender o meu significado agora que eu tenho Cristo, que o Senhor me alcançou. Né? O que significa reinar com Jesus? Estar sendo conduzido pela palavra dele de tal modo que hoje ela precisa ser exposta. Ela está sendo exposta, a palavra do Senhor, pela vida daqueles que de fato são dele e assumem essa realidade de transformados por Cristo, esse reino de Cristo acontecendo já em nós. Né? Nós queremos muito que nossos filhos eles cresçam no entendimento de Cristo, né? Que eles consigam ter esse alcance, ser alcançados pela palavra, que eles vão alcançando maturidade tal, né, que a estatura deles, tanto física, né, tanto psicológica, quanto espiritual, aconteça. Tanto os filhos quanto adultos, né, quanto qualquer um de nós. Isso é assim, há uma expectativa que isso aconteça. Nós, na nossa casa, nós queremos muito que o acontecer da orientação de Cristo, ela aconteça dentro de casa, na nossa relação familiar. Né? Nós queremos muito que isso aconteça também na nossa relação entre nós. Entre nós. Nós somos chamados um povo, somos chamados uma família. Né, irmãos? Olha só, reinarão em vida, por meio de um só. Estão vendo aqui em Romanos 5,17? Há um que é o mediador desse reinar. Há um que é o mediador. Quem que é o mediador que faz acontecer? É Cristo. Né? Não é o pastor. Não é uma denominação. Não é uma denominação, irmãos. Não é uma denominação que faça programas. Não é uma denominação que faça metas. Não é um pastor que fica falando o que você tem ou não que fazer. Mas é Cristo, é a palavra dele, que vai mexer com a gente todo dia, cada momento. É claro que a relação é inteligente, é de amor, é de ouvir, de falar com, né? Como a gente estava comentando outro dia na casa do irmão Modesto lá, que tem pessoas, um dos problemas mais graves nos relacionamentos, que acontecem, a evidência talvez primeira, a primeira evidência é que a gente não fala mais com outra pessoa. Né? Fica, sabe aquele gelo assim? Um dá um gelo no outro, não fala mais. Quer dizer, magoou, como diz aí o pessoal, magoou, não fala mais. Corta a comunicação. Então, o cortar a comunicação é o oposto da bênção. E qual é o oposto da bênção? É maldição, irmão. Então, nós podemos gerar uma maldição dentro de nós, como o Tiago fala. Tiago diz que a gente pode ficar grávido de uma maldição. Né? E aí ela vai sendo gerada, enfim. É uma coisa complicada que a gente tem que ter um cuidado. Né? Não podemos deixar isso acontecer. Então, a comunicação, né? Aquilo que media, que fala conosco, que alcança a gente, e ele não para de falar conosco. E como é que acontece com a gente? Bom, para acontecer o que comigo? Eu preciso estar aqui, eu tenho esse monte de livro, eu tenho esse computador, eu tenho essas bíblias todas, e posso também não ter relação com o Senhor. Nenhuma. Né, irmãos? Ô, turminha, segue aí, cara. Então, a gente tem que ter um cuidado, irmãos, de a gente permitir em nosso coração a relação acontecer o tempo todo. É uma relação de amor, né? De amor, de fato, de ternura, eterna. É eterna, mas também é eterna, né? Mas a gente precisa ter uma ternura com o Senhor, da parte nossa. Eu penso que devemos pensar sempre assim, o Senhor leva a gente a sério. O Senhor leva a gente a sério. Ele cuida da palavra dele de uma maneira que ninguém pôde destruí-la até hoje. Já tentaram muito. Quem estuda a história sabe ver quanto já tentaram destruir a palavra, quanto também quem tinha a palavra na sua casa. São centenas, são milhões que já morreram por conta disso que nós estamos fazendo aqui. Né, irmãos?
tanto no passado longínquo quanto no passado tardio, bem agora perto. Continua. Né? Mas a gente tem a relação acontecendo. A relação com o Senhor. Ela não pode ser cortada. Ele foi cuidando da sua palavra e ela vai sendo mantida, e ela está chegando até nós. E o nosso coração talvez poderia pensar, eu preciso levar Jesus a sério do mesmo jeito que ele me leva a sério. Né? E as crianças vão percebendo com o passar do tempo, vão percebendo, uma das coisas que elas percebem em termos de significado de vida, é que se você como pai e mãe, leva eles a sério também. Entende? O pai e a mãe que não levam seus filhos a sério, vai gerar um monstro. Irmãos, é um negócio complicado. Ele não vai ter senso de pertencimento, ele não vai ter senso de disciplina, ele não vai ter senso de direção, de continuidade, de nada. Ele fica esparramado pela vida, pelo chão, como diz a batatinha. Né? Então, é um negócio assim que a gente tem que levar o Senhor a sério. Precisamos levá-lo como ele também leva a gente a sério. Né? Então, ele é o mediador desse reinado. Ele que vai mediar. Né? E também aqui, olha, Romanos 5,17, agora 18, né? Novamente ele tem esse... O povo judeu, o povo hebreu, ele fez surgir uma figura de linguagem, né? Eu acho que eu estou certo, a minha mãe é uma professora de português, eu estou falando aqui, mas é um hebraísmo, né? Que é uma coisa assim de repetição. Mas talvez é por causa do próprio coração do Senhor que repetia. Não é bem um hebraísmo, é um deusismo. É Deus que de fato repete, e tentando inculcar na nossa mente, né, fazer parte da nossa mentalidade. Né? Inculcar significa colocar a palavra de Deus para dentro da cuca, para dentro da nossa mente. Uma vez o Einstein disse assim, tornou-se terrivelmente óbvio que a nossa tecnologia suplantou a nossa humanidade. Né? Quer dizer, tudo aquilo que o homem foi atrás, acabou superando ele e colocando ele para baixo e jogando ele como escravo. Isso é um negócio terrível, que ele já estava... Claro, isso vem de longe. Desde Gênesis 1:26, quando Deus disse assim, eu quero que vocês dominem as tecnologias genéticas, as tecnologias diversas que vocês vão fazer parte, vocês devem dominar. Essa é a palavra que está lá em Gênesis 1:26. Né? Nós fomos criados para exceder, estar acima das tecnologias. E não qualquer coisa tecnológica estar acima de nós. Né? Então a gente vê o ser humano hoje debaixo, irmãos, de um tipo de condução em que ele simplesmente é uma massa. A massa, ele não pensa mais. Ele quer que o pastor pense por ele. Entendeu? Tem lugar que as pessoas têm a ideia de trazer pessoas para ouvir o pastor falar. Isso é um absurdo. Porque quem é que vai falar a palavra para aquela pessoa é você. Você já está sendo o mensageiro do Senhor, onde você estiver. Né? Então, o pastor gosta de falar a palavra de Deus, acho que sim, eu gosto muito. Né? Mas cada um de nós somos povo do reino de Cristo. Nós fazemos parte desse reinado do Senhor, né? De estar conduzindo a palavra às pessoas. E aí fica aquele povo em alguns lugares imensos, quando eles conseguem fazer aquelas campanhas evangelísticas, que eu nunca vi campanha evangelística feita por Jesus, nunca ele fez nada, marcha para Cristo, nunca você viu o Pedro com uma placa escrevendo, vamos fazer marcha para Jesus. Não tem essas coisas, irmãos, não existe isso aí. Né? Aí, mas as pessoas, mesmo assim, não existindo texto bíblico para isso, eles usam o texto assim, ide e convidai. Já viram esse texto na Bíblia? Ide e convidai? Não tem texto ide e convidai. É ide, fazer discípulos. Nós somos esse privilegiado povo. Aí as pessoas falam, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas como não sabe? Meu irmão, nós sabemos. É que as pessoas estão a massa, ela foi formada dentro de um conceito de inutilidade, de apatia, de estática, de observação só isso.
ela não tem argumento, ela não consegue expor. Mas, no entanto, a gente vê outro dia, vendo essa semana passada, eu estava lá no DRE, pensando assim, passou um jogo lá, aí daqui a pouco tinha Atlético Paranaense e Flamengo. Aquela turma lá no campo, né, irmãos? E assim, estava lotado. Como sempre estão lotados os campos, né? E o pessoal foi fazer entrevista dizendo assim, nós gastamos 250 para o ingresso no jogo, gastamos mais 500 do hotel, gastamos mais 200 e tanto, não sei do que. Irmãos, ele fez a conta lá, dava R$1.800 para ir lá, aqui no Curitiba. Eram mais ou menos 5.000 torcedores que gastaram em torno de 1.500 a 2.000 para ir assistir aquele jogo, né? E o pessoal vai. Aí ele diz, mas e agora domingo vai ter outro jogo? Está tendo? Do Flamengo? É um exemplo só. E o pessoal falou, não, mas nós vamos. Eles falaram assim, o ingresso está caro, né? Mas nós vamos. E o pessoal vai. Eles vestem a camisa. Aí eles, e aí, como é que foi o sei quem? Ele falou, esse cara jogou bem, jogo tal, ele fez um gol, naquele outro. O pessoal fala tudo, irmãos. Eles sabem falar. Se for perguntar para falar sobre, como eu já falei outro dia também, a gente lendo os sites importantes, eles colocam lá, e a Mariazinha matou o Joseco. Né, irmãos? Então a gente fala assim, mas quem são esses? Aí eles falam assim, depois você vai ver aquilo ali, é uma notícia terrível, você começa a ler a notícia, você vê que é cena de novela, nos sites, de importância grande. Mas eles jogam a notícia como se todo mundo já estivesse dentro daquele tipo de cultura. É uma cultura que massifica as pessoas e que nem pergunta se você conhece ou não conhece, nem tem nada para avisar antecipadamente. O pessoal está sob um tipo de domínio de um império, né, irmãos? Então a gente é chamado pelo Senhor não a ser uma massa manobrada, irmãos, mas ser pessoas de Deus, irmãos que sabem o conteúdo do Senhor, foram transformados, somos transformados e vamos sendo conduzidos a ser um povo que é um reino de sacerdotes, um povo que reina com Jesus, né? Em que Ele é o mediador. Ele é o mediador, isto é, Ele age na mediação da nossa vida. Então, Romanos 5 fala sobre isso, né, irmãos? Romanos 5. E, irmãos, é uma luta, porque a palavra de Deus, ela vai chamar a gente para ter vida de Deus, né? Tem uma canção em inglês, lá no povo da Inglaterra, mas eu acho que eu nunca vi por aqui, mas é uma canção antiga que dizia assim, ele deu a ordem de matar e começaram a matar as criancinhas. Uma canção que reflete uma época, né, terrível. Deu ordem de matar e começaram a matar as criancinhas. Já pensou se tivesse uma ordem dessa e eles fossem os primeiros a morrer? O Pedro, né, a Manuela e o Samuel. Já pensou, irmãos? Não dá, irmãos, não é uma loucura. Nos dias de Jesus aconteceu isso também. Houve uma ordem para matar e começaram a matar as criancinhas de Belém. E mataram aquelas crianças impiedosamente. Isso é uma profecia sobre esse dia, porque aconteceu algo também muitos séculos atrás, lá nos tempos do Antigo Testamento. Né? Também mandaram matar as crianças. Quando começaram a querer matar uma sociedade, matar determinadas pessoas, começaram a matar pelas crianças. Uma vez conversando com o pessoal da Souza Cruz, lá em São Paulo, um diretor da Souza Cruz, eu perguntei a ele qual a estratégia da Souza Cruz. Ele diz assim, a estratégia é alcançar os mais jovens cada vez mais. Porque os mais idosos já estão lá mesmo. Saiu essa semana uma pesquisa da indústria do cigarro. Eles fizeram várias comparações, dá para comprar uma casa, né? Dá para comprar uma casa, dá para comprar uma Harley Davidson. Eles fizeram assim, dá para comprar uma Harley Davidson. Se alguém fumar 40 anos, ele compra uma Harley Davidson nova, dessas últimas, que está vindo aí. E o seu Zé, o pai da Nancy,
ele dizia assim, há muitos anos atrás, acho que uns 35 anos atrás, ele disse assim, eu fiz um cálculo e eu cheguei à conclusão que eu fumei 40 anos e dá para comprar uma casa igual essa que eu tenho aqui nesse bairro nobre aqui da cidade. Não vou fumar mais. Irmãos, ele não era cristão, ele não tinha nada ainda com Cristo, mas ele disse assim, eu não vou dar mais um centavo para essa Souza Cruz. Irmãos, a partir daquele momento ele não fumou mais. Entende? Ele não quis mais. Eu não vou dar oferta nenhuma, já dei uma casa, já está bom. Né? Agora, quanta gente, irmãos, quanta gente nesse país, né, fica nesse tipo de processo e vai assim. Né? Então a mentalidade das pessoas está sendo alcançada com um tipo de massificação que a pessoa vai levando a sua vida ali dentro daquela história, né? E ele diz assim, nós vamos alcançar cada vez mais jovens. Aquele irmão que se entregou a Cristo lá, o Fernandinho, não é Fernandinho, Renatinho. O Renatinho da Falange, da Comando Vermelho do Rio, tem aí o DVD dele, que é precioso demais de ver. Ele disse assim, nós tínhamos um plano no Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Era a gente pegar e ir na porta das escolas e oferecer droga 1 ano de graça. Porque nós queremos investir nos novos consumidores. E aí nós vamos investir nas crianças. Já pensou, irmão? Outro dia eu estava falando com o Lipe, com o Emanuel, com outros também da classe deles, dizendo assim, a gente tem que trabalhar, nós como famílias, juntos. Temos que andar juntos. Porque a bandidagem anda junto. Eles usam o conceito de família, os bandidos, irmãos. E as famílias não querem usar o conceito de família. As famílias querem pegar suas crianças e, sumir com elas. Outro dia passou na CBN, né, que os pais são desesperados, porque está chegando o fim do ano e não tem com quem deixar as crianças. Justo, irmão, é um paradoxo. Isso é um absurdo. Os pais estão começando a contratar professores para ficar com os filhos nas férias, porque eles não aguentam ficar com os filhos. Irmãos, que maldição! Então o que significa isso? É a mesma operação. No Antigo Testamento tinha uma estátua imensa, grande, chamada Baal. Irmãos sabem, o estudo bíblico mostra isso. E eles jogavam as crianças lá dentro como oferta, e lá dentro tinha fogo. E tinha uma orquestra do lado tocando bem alto para as crianças gritar, porque elas estavam sendo queimadas e elas não poder ser ouvidas por causa da barulheira daquela orquestra. E assim morriam dezenas de crianças sendo entregues ali para aplacar a ira do Deus que não existe. Né? E hoje em dia as pessoas estão fazendo a mesma coisa, estão entregando as crianças a domínios esquisitos demais. Estão começando cada vez mais cedo a perder a relação com as crianças. Por isso que a gente ama muito essas crianças, para que eles fiquem aí, junto conosco, tenham noção de família, sabem que fazem parte de uma família deles e também de Deus, né, que estão aí crescendo nesse ambiente. Então, irmãos, é uma luta e a gente precisa muito, né, dessa orientação de Deus para a gente ser orientado, ser conduzido pela palavra dele, para a gente construir a nossa existência, a nossa vida, a nossa família, né? Então, a palavra que nós temos aqui, nós todos temos a palavra do Senhor hoje. Não é muito difícil ter a Bíblia, né? A Bíblia pode ter, talvez é o livro mais vendido, eu acho, ainda no mundo, né? A Bíblia é o livro mais vendido, mas ela talvez seja o livro menos lido e menos praticado na essência das pessoas. Isso é lamentável, né? Mas ela vem para nós, para apresentar para nós a pessoa de Cristo, para nós, o povo do Senhor, né? E aí a gente tem uma etapa da história inicial aqui, que aqueles que seguiam o Senhor, no início, eles tiveram uma certa proteção. Porque você vê em Atos, irmãos, que aqueles que começaram o caminho, eles foram confundidos com uma nova vertente do judaísmo. Lembra isso? Que às vezes eles se reuniam no templo.
Diz lá, Atos 2, que às vezes eles se reuniam no templo, mas no templo dos judeus. Tem gente hoje que adora templo, tem idolatria de templo, e acha que aquele texto está falando em favor de templo. Aquele texto está falando em favor de templo algum, só está narrando que eles se reuniam no templo dos judeus para reuniões deles, porque era permitido que eles ficassem lá. Mas quando a ceia do Senhor era para acontecer, eles partiam o pão de casa em casa. Partiam o pão, isto é, a ceia do Senhor era feita não no templo, era na casa. O lugar do templo é aquele primeiro momento que lhes foi concedido estar. Ficaram ali. Ficaram ali. Mas passaram-se alguns anos, eles foram expulsos do templo. Não demorou muito, eles foram expulsos de lá. Porque ali naquele lugar não tinha mais compatibilidade com eles, os cristãos. E nesse período, do ano mais ou menos 40 até o ano 90, principalmente 95 por aí, irmãos, os nossos irmãos ficaram vulneráveis, porque eles não eram reconhecidos por Roma. Não eram reconhecidos por Roma. Roma reconhecia o judaísmo, mas jamais reconheceu o cristianismo. O verdadeiro cristianismo, jamais. No ano 313, que a gente já falou muitas vezes aqui, o imperador, ele travestiu o Império Romano de cristianismo. No ano 313, Constantino começou esse processo. Mas o verdadeiro cristianismo, os verdadeiros cristãos, eles jamais foram reconhecidos por Roma ou por qualquer lugar. Não tem como ser reconhecido em sistema religioso. Não tem como. Então, aquele período inicial foi de muita luta, muita gente sendo morta, muita gente sendo perseguida. E Apocalipse, que a gente tem procurado ouvir a palavra do Senhor em Apocalipse, o Senhor, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, amados, Ele vem para apresentar Ele ao povo. Ele é os seus. E onde que Jesus vai, irmãos? Eu fico impressionado. Diz aqui em Apocalipse, já pensou o coitado do João, com quase 100 anos, ele é considerado criminoso, perigoso. Já pensou isso, irmãos? Que medo que o Império Romano tinha de João. Era o último apóstolo. Muitas vezes Roma fazia assim, eles preferiam deixar a pessoa morrer à míngua, para que os seguidores dele não vissem nele um mártir. Se uma pessoa morre no seu auge, morto por Roma, no auge da força que ele tem, logo o estudo militar, da área militar, chama atenção para que, se você tem que destruir um tipo de poder em algum lugar, você não chega lá e mata o cara de vez assim. Você vai minguando a força dele até ele morrer como um verme. E aí, então, ao invés de ele virar um mártir, ele não vira nada. E os seus seguidores acham que ele realmente era uma pessoa totalmente inútil. Então, eles imaginaram que, colocando João na prisão de segurança máxima lá em Pátimos, ele estaria isolado de tudo, ele estaria isolado de todos. Um dia a gente precisava fazer uma visita numa ilha. Aqui eu acho que tem uma prisão na ilha, aqui perto. Perto do Forte? Na Praia do Forte. Tem uma prisão. Talvez seja bom ir lá, para entrar lá e ficar pensando numa condição de preso ali, sem poder sair, sem poder fazer nada, ficar numa condição lá. Talvez quem foi lá já viu várias marcas de presos que ficaram lá no passado, E lá em Pátimos era mais ou menos assim, uma prisão de segurança máxima. João ficou isolado de tudo. Ele não podia receber visita alguma. Um homem de quase 100 anos não podia receber visita alguma, era perigoso. Qualquer coisa que ele escrevesse era muito terrível. Ele não podia ter contato com os irmãos, ele não podia ter contato com ninguém. Em Apocalipse 1, irmãos, é tão precioso isso aqui. Olha só. Versículo 9. Apocalipse 10, desculpa. 10.
Ele diz assim: eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Irmãos, pode acontecer o que for na vida nossa. Nós podemos estar limitados no nosso corpo, limitados na nossa comunhão com seja lá quem for. Nós podemos estar tolhidos de todo tipo de liberdade, mas ninguém pode impedir que o Senhor Jesus levasse o João, ele em espírito, ao dia do Senhor. Ninguém pode impedir. Nenhum poder humano, nenhum poder militar, nenhum poder de qualquer tipo. João foi em espírito no dia do Senhor, lá no meio da ilha de prisão chamada Patmos. Ninguém pôde, eles puderam impedir João de ter contato com os irmãos, mas não puderam segurar o Espírito de Deus a levar João diante do trono do Senhor e estar presente diante do Senhor e ver o que o Senhor quis mostrar a ele. Irmãos, isso é precioso. É para chegar até nós como uma mensagem de amparo, de conforto, de segurança, de direção. O Senhor está dizendo para o seu povo em todos os tempos que Ele jamais vai deixar a gente só. E que nós estejamos onde nós estivermos, na condição que for, nós vamos chegar em espírito diante do Senhor. Nós vamos estar diante do Senhor. Isso é para nós, irmãos. É para o seu povo passar no meio de toda essa tribulação, esse tempo de tribulação que vai acontecer até o dia do Senhor. Vai acontecer até o dia do Senhor. Irmãos, a Igreja do Senhor vai passar num paradoxo, num mundo que odeia o que é do Senhor. Ele não aceita. Então ela vai ser confrontada. Quem é realmente do Senhor não vai encontrar lugar direito na estalagem e em lugar algum. Não, irmãos, nós vamos ser debaixo de uma oposição constante. Porque a mentalidade que impera no mundo é uma mentalidade diabólica. O mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter essa preparação, essa compreensão. A partir dessa compreensão, nós vamos saber com que lidamos. E como nós vamos lidar preparados pela palavra do Senhor. O Senhor não falou para João: pega em armas, faz uma revolução contra Roma. Ele falou: não, eu vou te dar a minha palavra, para que você conduza a minha palavra aos irmãos. Irmãos, o Senhor falou aqui, ele diz aqui: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, o Senhor disse que vai voltar. Ele nos chamou para ser uma nação que reina com Ele, de sacerdotes dele. Uma nação que tem um sacerdócio no coração, para representar o Senhor Jesus aqui enquanto caminhamos. Mas ao representar, nós vamos ter no coração o amor pelo dia do Senhor, pela vinda do Senhor, pela vinda dele. Diz aqui em Apocalipse 1:6. Olha só, 1:6. Ele diz assim: eu constituí vocês o meu reino. Reino de sacerdotes. Sacerdotes não é aquele que fica de batina lá em algum lugar. Sacerdotes é aquele de Deus que foi constituído por Cristo. É filho dele. É um sacerdote de Deus. Sacerdócio para Deus, o seu Deus e Pai. Irmãos, o Senhor é aquele que é chamado aqui para nós ouvirmos. Por isso que ele diz aqui no versículo 3: bem-aventurados, serão abençoados, serão moldados. A palavra bem-aventurados significa isso. Serão tocados pelo meu Espírito e moldados do jeito da minha palavra. Essa é a palavra bem-aventurados, que é de Macar, de Macarius. Macar. Obrigado. Vou lhe dar agora. Isto é, aqueles que são moldados, aqueles que são tocados pela palavra do Senhor. Então, bem-aventurados aqueles que leem e ouvem. Nós precisamos estar lendo, estar diante da palavra, ouvindo a palavra. O Espírito de Deus, Jesus disse às eclesias,
ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Não é assim? Está lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então nós queremos ouvir. Nós queremos ser alcançados pela palavra. Em todas as eclesias, do capítulo 2 e 3, essa ênfase, ela é em todas. Porque Jesus está chamando todos nós a nós termos no coração essas palavras, para que a gente consiga passar no meio de tudo que é ruído dessa vida, de tudo que é ruído, sem deixar de amá-lo, sem deixar de ouvi-lo, sem deixar de dialogar com ele, de receber dele a palavra. Irmãos, no meio de tudo que é ruído, porque Jesus disse em Mateus 24 que a vinda do Senhor vai ser antecedida por diversos acontecimentos extremamente impressionantes e que não poderão ser confundidos com a vinda dele. Não poderão. E se nós não estivermos preparados na palavra, é possível que os crentes, eles se confundam e possam pensar que por causa por exemplo, dessa multiplicação da iniquidade do mundo, é a vinda do Senhor. Tem gente que ouve, vê essas paradas gays por aí e diz assim, puxa, é a vinda, o mundo está acabando, Não está acabando, irmãos. Não está acabando e não vai acabar. O tsunami lá não sei onde, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Tem guerra em toda parte, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Jesus deixou claro que toda iniquidade vai acontecer, precisa acontecer, precisa. Irmãos, tem que acontecer, porque Jesus disse em Apocalipse que a balança da iniquidade tem que se encher. Ele diz, aquele que está sujo, lembra isso? Suje-se mais ainda, isto é, vai ter que ter sujeira mesmo. Aquele que está, outro dia a Nancy viu a reportagem, tinha na TV um homem homossexual ensinando quem tem vergonha de sair do armário a sair do armário sem vergonha. Irmão, você já pensou um negócio desse? Ele estava dando um manualzinho explicando para todo mundo ali que estava no armário, para eles fazer isso, para sair do armário. Sabe lá o que é isso, irmãos? É iniquidade multiplicada à potência máxima. Mas isso tem que acontecer. Tem que acontecer, porque esses são profetas da iniquidade para exatamente jogar para dentro da balança do sujeira aquilo que é sujo. Entra logo na balança, aumenta o peso da balança. Suje-se mais ainda. Não fique no armário. Quando você vê o pessoal sendo pregado por aí para sair do armário, é porque tem que sair do armário mesmo. Entra logo na balança da iniquidade, porque ela tem que ser cheia. E aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, isto é, aquele que é do Senhor, vai ficar claro que é do Senhor, e ele vai andar no caminho do Senhor. Isso não pode ser perdido de vista do seu povo. Não é que Deus é contra ou que ele é discriminatório, ele está chamando todo mundo para ser o que é. E tem os seus profetas e eles vão fazer a sua função. E a eclesia do Senhor, ela não pode confundir as coisas que estão acontecendo ao longo da vinda de Jesus, que é chamado o início do fim, até o dia do Senhor voltar, que tudo isso, esse período todo, é chamado de último dia. Último dia. Esse é o milênio do Senhor. Está acontecendo a vinda do Senhor. Está acontecendo o reinado do Senhor sobre nós. E nós somos o povo de sacerdotes dele. Esse é o Apocalipse do Senhor. Aquelas teologias que dizem que o Senhor vai sentar em Jerusalém, vai ficar lá reinando por 1000 anos, isso é um absurdo. Né, irmãos? Isso é um absurdo. Então o Senhor está levando a sua eclesia até o dia dele. A vinda de Jesus, irmãos, esse povo que diz que Jesus vai voltar e vai ficar em Jerusalém, ela não vai ser bem visível por todo mundo, não. Ela vai ser uma vinda meio discreta, Jesus vai ficar lá sentado, reinando 1000 anos, e aí depois ele volta, aí visivelmente. Então isso é um absurdo imenso, né? Não tem nem lugar na Escritura para a gente imaginar uma coisa dessa. Em Mateus 24, Jesus disse assim, que a vinda dele será como foram os dias de quem? De Noé.
Não pode ser esquecido isso, irmão. A vinda será como foi os dias de Noé. Isto é, os dias de Noé foram visíveis para todo mundo. Foram catastróficos. Oi, Pedro. Vem aqui, Pedro. Vem aqui. Não, irmão. Depois você vem? Você vem um pouquinho? Não, irmão. Irmãos, ela será a vida, os dias de Noé. Jesus diz que Noé viu um dilúvio universal, como todo mundo viu também. É algo catastrófico, é algo imenso. Não tem ninguém que vai escapar, né? Irmãos, tem aqui um grande autor de teologia do Novo Testamento, é o Norman Chamberlain. Irmãos, Norman Chamberlain é bom. Eu tenho um monte de livro dele, está tudo ali em cima, aqueles vermelhos e aqueles azuis. Irmãos, esse homem aqui é bom da teologia. Ele fez um trabalho muito grande de fazer uma pesquisa do Novo Testamento e do Antigo Testamento, palavra por palavra, no hebraico e no grego, e fazer uma teologia das palavras individuais. Mas, irmãos, ele tem uma heresia aqui tão grande, uma heresia tão grande. Olha só o que ele fala quando chega em Apocalipse 1:7. Vamos ver, vou ler e vocês vão ver. Apocalipse 1:7. Diz assim, ó. Eis que vem com as nuvens, estão vendo? E todo olho o verá. Estão vendo aí, ó? E até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Isso é precioso demais. Mesmo diante desse texto, do jeito que é, o Norman Chamberlain, que é um homem de Deus, irmão em Cristo, mesmo diante desse texto, olha só o que ele fala aqui, eu vou ler. Vocês ficam atentos aí. Fiquem atentos. Olha lá, irmão. Olha só. Esperamos que isso ocorra antes do final do século XX. Entre 1995 e 2000. Olha só, irmão. Está aqui. Olha só. Cristo tornar-se-á conhecido dos israelitas. E uma nova era terrena começará um tanto mais tarde. Possivelmente cerca de 2035. Para os crentes, entretanto, irmãos, isso é uma heresia, irmão. Uma heresia. Coitado do Chamberlain falar uma coisa dessa. Não dá. Eu já vi muito teólogo bom que nem ele. Não é que é para jogar fora tudo que ele escreveu. Não é isso. A maioria das coisas são ótimas. Mas quando ele parte para interpretar esse texto por ele, fica um absurdo, fica uma heresia. Né? Então a gente tem que estar atento. Jesus está dizendo isso, que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, e acabou. E as nações vão se lamentar e vai ser um amém. Quer dizer, o amém acabou. Amém acabou. Né, irmão? Não tem esse negócio de 1995, 2000, já passou. Né, irmão? Nós já estamos em 2014, 2013. Né? E não aconteceu isso daí, não é assim. Quando Jesus vier, as pessoas vão acontecer isso que está aqui em Apocalipse 1:7. Não custava ele repetir isso que está aqui, deveria tirar aquilo lá e pôr isso aqui. Todas as tribos do verão, todas as nações do verão se lamentarão e ele virá. Né? Agora, Jesus é chamado aqui de fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Né? Isto é, ele é a pessoa que trouxe a palavra de Deus. Ele é o primeiro que morreu. A palavra primogênito, irmãos, pressupõe outros filhos, é ou não é? Outros filhos. Jesus está olhando para nós. Ele está dizendo, eu vou primeiro. E depois vocês vão ser levados comigo, vocês que são meus. Não vai ficar um que é meu para trás, porque eu vou levar vocês comigo. Ele é o primeiro e nós somos depois dele. Né, irmãos? E ele é o soberano, não tem mais ninguém acima dele. E essa motivação nossa, ele diz assim, eu amo vocês. Eu livrei vocês pelo meu sangue.
então, amados, que a gente guarde aqui essas palavras, né? A palavra diz assim que os cabelos de Jesus eram brancos e os seus olhos como chama de fogo. Isto é, aquele que tem toda a ansiedade ou ancianidade, toda a eternidade. Ele é o eterno. Ele tem toda a autoridade. Então, amados, que nós o celebremos, né, todo dia, assim, até aquele dia quando ele vier, que nós não fiquemos seduzidos, enganados por causa dos eventos, por causa da iniquidade, por causa de coisas estranhas, terríveis que vão estar acontecendo ao nosso lado, por causa de perseguições, de lutas, mas que o nosso coração marque definitivamente, sempre esse contato de relação, de amor com Cristo. Então, tá. Vamos continuar depois, né, amados? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que o Senhor falou com João e mostrou a ele que nada pode impedir que a tua graça e a tua paz chegue a qualquer um de nós, nem a João e nem a qualquer um de nós. Estejamos nós onde nós estivermos, passemos pelo que for, não há mais nada que possa nos separar do teu amor, Senhor. Nenhum acontecimento aqui na terra, nenhum tipo de poder, nenhuma potestade, nem a vida que nós vivemos, nem a morte quando ela chegar, porque tu és o primogênito que passaste por ela, e nós vamos contigo até onde tu estás. Senhor, nós queremos te louvar juntos aqui, estamos te louvando, Senhor. Nós queremos, Pai, que tua palavra sempre nos alcance, nosso coração te responda com amor, te responda com uma relação que acontece o tempo todo, Senhor. Usa-nos durante os dias que estão aí, até o dia da tua vinda, que nós não sejamos seduzidos por qualquer tipo de ruído à nossa volta, seja acontecimento que for, saibamos que tu és o soberano sobre tudo, e que as coisas irão acontecendo como tu falaste, mas que nada vai mudar o acontecimento daquilo que tu estás dando direção, que é a tua vinda, Senhor. Nós agradecemos o Senhor pela tua palavra, e nós queremos te celebrar agora na tua ceia, Senhor, lembrando do que tu fizeste por nós, tu estás fazendo por nós e tu farás por nós, Senhor. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Então a irmã Nancy vai entregar o pão e nós vamos observar Mateus capítulo 26, porque aqui Jesus ele está falando com os seus discípulos sobre esse momento aqui, quando acontecia a celebração da Páscoa. Lá no versículo 17, né, Jesus então o pessoal pergunta para ele, os discípulos perguntam para ele assim: onde queres que te façamos os preparativos para comer da Páscoa? Então, a celebração da Páscoa, irmãos, lá para os judeus, era nos templos judaicos. E eles estavam perguntando: e nós que te seguimos, onde que vai ser? E lá no versículo 18, Jesus diz assim: eu quero que vocês vão até a cidade, vão encontrar um homem, e vocês vão dizer a ele assim: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Onde, então, apresenta aqui o texto que deve ser celebrada a Páscoa? Onde? Na casa dele. Né? Na casa. Isso é, não era nenhum templo, não era nenhum lugar desses. Por mais que eu já ensinei sobre isso aqui, irmãos, para pastores e para líderes e para o pessoal evangélico, o pessoal não muda. Não muda! Não sei porquê, irmãos. Não muda, o pessoal não muda. Eles continuam fazendo a celebração nos templos. Bom, é claro que eles não lêem essa parte aqui que nós estamos lendo aqui. Eles não vão ler. Eles só leem do 26 em diante. Essa parte aqui eu que fui pastor em denominação por 30 anos, eu nunca li essa parte aqui, irmãos, para a congregação. Eu sempre li do versículo 26 ao 29, 30.
né? Porque eu não queria que eles soubessem que era na casa. É uma luta, né, irmãos? Isso é uma luta. Mas Jesus quebrantou o meu coração e o nosso, de todos nós, e mostrou para nós a sua palavra, e nós estamos celebrando aqui o Senhor Jesus na nossa casa, nas nossas casas. E eu vou celebrar com meus discípulos. E diz o 19, que bênção, irmãos! Eles, que são os discípulos, fizeram como Jesus ordenara. É tão simples, né? Seria bom demais se o pessoal falasse assim, gente, nós temos que nos converter à forma também. Aí o pessoal diz assim, para tentar ajeitar assim, não importa, pastor, a forma. Se não importasse, não tinha esse texto aqui, irmãos. É só pegar e cortar. As pessoas que acham que tudo bem, eu podia cortar isso aqui. Fala assim, vou dar uma cortadinha aqui no texto, a gente não lê mais, não tem mais. Mas não pode fazer isso, irmãos. Isso é algo que não pode fazer. Apocalipse diz assim, Jesus está falando lá, que não pode acrescentar e não pode tirar nada da palavra. Mas o pessoal faz sem temor nenhum. Por quê? Porque é mais importante a tradição, como Jesus disse aos judeus. A vossa tradição é mais importante do que a minha palavra, e é visível. Mas porque pode se converter, pode. Todo mundo poderia se converter, né? Que bênção seria que os evangélicos se de fato tornassem evangélicos, como o evangelho diz que a palavra é, né? Então, no entanto, eles aqui fizeram como Jesus lhes ordenara e foram lá, acharam o jovem e foram para a casa dele, e lá na casa dele, no cenáculo, eles comiam. E Jesus pegou o pão e abençoou o pão. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Misericórdia de nós, porque a Tua palavra nos ensina e ensina todo mundo que quiser ouvir, e que quem tem ouvidos, de fato, ouça, e nós queremos ouvir, Senhor. Estamos aqui celebrando o que o Senhor fez naquela cruz. O que o Senhor está fazendo por nossas vidas em guardar-nos até o Teu dia. E também, Senhor, Te louvamos, porque estamos anunciando, exatamente é aqui que se anuncia a Tua vinda, Senhor. É na reunião do Teu povo, que se torna viva, uma apoteose viva, Senhor. Como no dia do Senhor será, todos nós seremos reunidos juntos e subiremos dessa terra. Oh Deus, nós estamos celebrando a Tua palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Como o Senhor Jesus também ordenou, vamos fazer. Amém. Amém. Irmãos amados, diz depois o texto que Jesus pegou o cálice, a irmã Nancy vai entregar, e deu graças e deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então toda a promessa de Deus estava se cumprindo ali em Cristo. Ele, no sangue dele, está a aliança com Deus. Em Cristo está a aliança com Deus. Não é mais naquele anúncio, não é mais naquele testamento feito por aquela festa, mas agora é em Cristo. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei convosco, este fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus está falando que há de ter esse período mesmo. Mas nós estaremos aqui, sempre anunciando Ele. E vamos então orar ao Senhor.
Querido Senhor, nós queremos dar graças, Pai. Nós reconhecemos o Teu ato de amor, reconhecemos pela unção do Teu Espírito, Senhor, senão não daria nem para imaginar o que Tu, com a Tua graça, com o Teu ato, Tua pessoa, fizeste naquela cruz, Senhor. Ali, até a última gota do Teu sangue caiu por aquele chão. E esse sangue, essa vida do Senhor que foi entregue ali, Cordeiro de Deus que Tu és, Tu remiste o meu e o nosso pecado do povo Teu, Senhor. Foi Tu que fizeste isso. Nós fomos alcançados pela Tua palavra, Senhor. Nós soubemos pela Tua palavra o quanto nós precisamos desse Teu ato de redenção. E continuamos precisando de Ti o tempo todo, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos aqui dando graças. E também queremos Te louvar, porque há de chegar um dia, há de chegar um momento. Tu não vieste aqui mostrar um calendário para nós, Tu vieste mostrar o Senhor Jesus. E então nós sabemos que é Ele que iremos ver, e já o vemos desde agora, Senhor, pela fé, pela Tua palavra, que Tu virás. E nós celebramos esse momento da Tua vinda. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, assim como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Ó Deus, querido Senhor, os Teus filhos, Senhor, na simplicidade de um pão e do fruto da videira, como o Senhor ensinou, nós reunimos aqui e celebramos o alimento eterno na nossa vida, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Conduza o Teu povo, Senhor, cada dia, Pai, conforme a Tua graça. Ó Senhor, conduz o Teu povo conforme o Teu Espírito Santo, Senhor. Conduz o Teu povo, Senhor, no amor de Jesus Cristo. Ó Senhor, a Tua palavra que nos corrige, nos ensina, nos orienta. Nós estamos aqui diante de Ti e nos entregando a Ti, Senhor, porque cada um de nós vamos para nossas casas, Pai. Nós vamos estar sendo espalhados como um sal que vai estar por aí, no meio de tantas populações. Ajuda-nos nas palavras certas em casa e onde a gente estiver indo e voltando, Senhor. Guarda nossas crianças, Senhor. Guarda os nossos jovens e as famílias do Teu povo. Eis-nos aqui diante de Ti, orando e entregando-nos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar orando, né? E qualquer irmão que tiver sua oferta, seu dízimo, pode entregar ali, naquela caixinha. Que o Senhor nos continue dando a graça de podermos continuar firmes. E qualquer coisa, irmãos, vamos compartilhar um com o outro, vamos falar uns com os outros. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, vamos entrar em contato, né? Que Deus abençoe cada um. E uma parte desses nossos falas de hoje estão ali na internet. Qualquer um que quiser pegar alguma parte desses estudos, estão lá, né? Irmão Vinícius, E aí, tudo bom? tá bom? Terminou, né? Depois eu peguei a bênção ali da porta. Agora eu moro. Bom, bem-vindo mesmo assim. Deus te fortaleça, irmão Vinícius. Amém. Chegou esses tempos? Cheguei ontem. Deus abençoe. Nós estávamos orando por ti. Que bom que o irmão conseguiu chegar. E então, mandei alguns estudos via e-mail. Mandei alguns, quem tem e-mail ali registrado. Ou se não, pode pegar no Facebook, né? Então a gente vai lendo juntos e dialogando, né, irmãos? Vai ter um chazinho, né? Então nós vamos ali continuar a nossa coinonia e conversas no chá. Por favor, queridos e amados irmãos, podem ir ali e vamos em paz do Senhor. E que Deus abençoe também os irmãos que estão no Rio, que estão em São Paulo, amados e queridos que estão
Irmãos, eu queria falar com aqueles que estão tão longe também, que a gente vê pelo site, em vários países. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui orando. Qualquer coisa a gente pode ir falando. Gostaria muito de entrar em contato com muitos de vocês. Que Deus abençoe todos. Deus abençoe, irmãos queridos. Meu filho, Deus abençoe, filho. Tia filho. Manuel, Deus abençoe também. Que livro é esse? Está escrito Dogmática. Dogmática é um livro que ensina as palavras de Deus, sabe? Eu pensei que era matemática de literatura. Dogmática? É, então, pode ser na tua interpretação. Ô, meu irmão. Vem. Pois é. E aí, meu caro, vem aqui dar um abraço. Pois é. Opa, Deus abençoe, viu? Ainda bem que a Alice vestiu essa. Conheço, né? Ainda bem que eu estava com você. Tem chá se quiser. Eu sei que vocês também têm lá. Mas fiquem felizes, queridos. Ainda bem que a Alice vestiu essa roupa. Ainda bem, né? Mas Deus abençoe. Vamos continuar segunda-feira lá e aí. Vai ser uma vez. Tá bom. E aí um dia eu vou levar de bolsa para poder consertar ali. Aí eu peço para vocês verem. Vocês vão levar para ti. Você vai Você vê a você tem uma bolsa. E aí a gente precisa. Isso, vai ser um desses. Deus abençoe. Continua firme. Então, a gente é assim, vamos na casa de vocês. Eu fico muito feliz de vocês virem. Uma bênção. Deus abençoe. Uma bênção. Obrigado, irmão. Irmã, Deus abençoe. Poxa, vem assim. Tá bom, quinta-feira. Ok, eu vou lá então, vamos começar o movimento antes da quinta. Tchau. Ah, tá. Sim, tem a ceia. Sim, eu tenho vários estudos em 1 Coríntios 10. Sobre a saúde da igreja, sobre a fidelidade. Mas pode deixar. Não, vamos falar. Ela é muito dura, muito estranha. Cara, aí brincando um pouco? Pois é, eu tô muito vendo, meu. Você ficou aí, o pessoal ouviu você. Ô, Esther, vem aqui dar um abraço, Esther. Vem aqui um pouquinho. Deixa eu só apresentar você aqui, pessoal. Ela é Esther. Opa, olha a Esther, querida. Só subir um pouquinho, gente. Desculpa, só pegar um pouquinho você. Olha aí a Esther. Olha lá na câmera. Tá vendo a câmera ali? Deus abençoe, viu, Esther? Continuando aí. Aí ela teve uma mensagem, ele não fala nada. Ele leu essa mensagem, ele mandou. Eu fiz a mensagem pra ela, lê pra ele e ele lê pra ela. Ele leu a mensagem em português e ela leu a mensagem em espanhol pra ele. Aí domingo, foi legal. Vai ser uma oportunidade.
O meu tio foge. O problema do joelho, ele anda devagar, ele não consegue caminhar muito por conta daquele, ele tem um forte. Nossa, ele fez questão de levar ela até lá. Aí o noivo, com medo dele não conseguir, da emoção, né? Veio até a comunidade tinha no caminho inteiro por essa parede da outra, né? Não, ele ficou todo emocionado, vai, fomos três até o gasto. Não precisa, mas de anos, né, Vê? Você mais, talvez, né? Teclado, né? Mouse. Mas então de repente foi conseguindo. Vai vir até, então. Passou, graças a Deus. Falou, vocês darem pra mim, ele falou. Aguardai no Senhor, ele Batalha da fé e caminhando para o Senhor. Dia a dia. Logo, quando menos eu esperava, quando menos eu espero acontece. Deixa eu desligar aqui, amados. Então agora eu vou desligar. Bobagens. Agora eu vou desligar. Né? Deus abençoe, irmãos queridos.